Muito boa tarde. Eu vou pedir permissão para permanecer dessa maneira, por conta dos materiais que eu vou estar manuseando aqui, o computador, algumas anotações. Então, o ambiente não é muito adequado para... Eu gostaria de ficar em pé, se tivesse um local para agasalhar as coisas, mas eu vou ficar dessa maneira aqui. E também, antes de entrar diretamente no tema, fazer uma observação mais leve de quando a gente faz os nossos encontros no grupo de pesquisa e aquelas apresentações ainda no âmbito do grupo, que a gente vai treinando, né, gradativamente para chegar nos momentos de qualificação, de defesa. Eu costumo dizer, quando a pessoa apresenta, eu costumo dizer, olha, dá um pouco mais de ânimo nessa tua apresentação, porque o tema pode até não ser tão bacana, mas da forma como a pessoa apresenta, ele pode passar essa imagem, né? Então, às vezes a gente vai em eventos que tem trabalhos que, pelo menos para o nosso olhar, eles não são assim tão significativos, mas a pessoa apresenta de uma tal maneira que a gente fica empolgado. Já tem outros trabalhos que a gente observa que eles têm substância, que eles são trabalhos muito interessantes, mas a apresentação ocorre de uma maneira que termina não despertando em nós muito desejo. E eu aqui, diante desse tema, a autoavaliação e a avaliação externa, eu disse agora, é eu que estou passando pelo desafio, né? Tratar disto aqui, numa aula de abertura do nosso programa, não é trivial, né? É uma escolha que não é simples, porque tem muitos mais temas hoje que têm uma atratividade inicial. Esse aqui eu reconheço que pode ser, para muita gente, que ele não tenha essa atratividade, mas vamos descobrir, né? E aqui eu vou me empenhar, tenho me empenhado, desde que recebi esse convite, essa incumbência, tenho me empenhado e é um tema que requer de qualquer um, e no meu caso, não seria diferente, a pesquisa sobre ele. Tenho a vivência nesses anos, agora mais recentemente estive participando do coletivo de professores que avaliam os programas de pós-graduação no Brasil. Então, é um grupo relativamente pequeno, restrito, considerando a quantidade de programas de pós-graduação e a responsabilidade, a incumbência de fazer essa avaliação de todos os programas. Aprendi muita coisa por lá. Tem algumas coisas que eu não posso, evidentemente, dizer, que faz parte do rito dessas comissões, né, de responsabilidade ética com relação aos programas que avaliamos e aquilo que aconteceu durante as reuniões, mas tem aquilo que é público e é necessário ser dito como forma de aprendizados e de melhorias dos próprios programas. E já faz uns dias, então, que eu venho escrevendo, né? Tem muita coisa aqui anotada, eu vou deixar uma boa parte aqui de lado e uma outra parte aqui ela vai ser trabalhada para um texto, porque no texto a gente tem um pouco mais de condição de aprofundar, de avançar, de dar outras pistas. Aqui a fala tem uma diferença, né? A fala aqui vai ser mais concentrada em alguns pontos e também considerando o tempo para essa fala, que é o tempo
relativo a uma aula. Então, nós consideramos a duração de aulas como sendo 1 hora, né? Por um bom tempo, duração de aula foi 45 minutos, depois 50, sempre teve essa polêmica, mas, no geral, entendemos uma aula como tendo duração de 1 hora. E em concurso, geralmente é 50 minutos, né? 50 minutos, 60, e a gente tem que saber se organizar para esse tempo, porque na maioria dos concursos de docência tem um mínimo e tem um máximo. A pessoa pode ser desclassificada se não alcançar o mínimo e também desclassificada se ultrapassar daquele tempo máximo, né? Então, é um aprendizado que a gente tem que ter e procurar seguir sempre. Então, feitas essas observações iniciais, vamos ao tema da autoavaliação e avaliação externa como referenciais para a consolidação dos programas de pós-graduação estrito sensu. Tratar essa... desculpa. Mais uma vez, antes de entrar no tema, os meus cumprimentos e agradecimentos aqui pela presença de todos e todas e também das pessoas que nos acompanham, porque esta atividade está tendo uma transmissão no canal do YouTube do Grupo de Estudos e Pesquisas STED-BR, que é o grupo que nós coordenamos, juntamente com a professora Lília Colares, e também terá transmissão pelo YouTube do programa de pós-graduação PPGE da UFOPA. E também poderá ser compartilhado, né, com outros grupos e com outros programas. A exemplo do PGEDA, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, que muitas vezes a gente também escuta sobre ele o termo Educanorte, que o Polo de Santarém é coordenado pela professora doutora Tânia Brasileira, que já foi mencionada aqui. É uma honra tê-la aqui conosco, assim como os integrantes do PGEDA, estudantes do doutorado que aqui estão. Lembrando que o PGEDA é um programa que é apenas doutorado. O PPGE, por um bom tempo, ele foi só mestrado, agora ele é mestrado e doutorado, e existem programas assim, que são apenas mestrado, outros que são só doutorado e os que são mestrado e doutorado. O PGEDA, ele é exclusivamente doutorado e abrange toda a Amazônia brasileira. Então, quero cumprimentar a todos e todas que aqui estão e também quem nos acompanha pelo YouTube. Agora sim, tratar dessa temática para a aula inicial do PPGE, em associação com o PGEDA, é indicativo de que as coordenações destes programas compreendem a importância e a necessidade da autoavaliação, bem como da avaliação externa, em todas as nossas atividades. Portanto, não é tratar de algo relativo apenas aos cursos de mestrado e doutorado, como prestação de contas para a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, agência reguladora de toda a pós-graduação no Brasil. Não é isso, mas também é isso e muito mais. Cada pessoa que ingressou no PPGE, no PGEDA ou em outro programa de pós-graduação assume o compromisso de realizar uma pesquisa científica, o que requer a problematização de um tema, a definição de um objeto, o estabelecimento de objetivos e a aplicação de uma metodologia calcada em bases teóricas conceituais. Para que os objetivos sejam alcançados e haja impacto dos resultados para a sociedade, se faz necessário o planejamento contínuo e a articulação das pesquisas de discentes com as pesquisas dos docentes,
bem como a articulação com as linhas de pesquisa e a área do programa, dentro do campo da educação. Então vejam que tratar de autoavaliação e de avaliação externa, que é o nosso tema, aqui eu estou de início chamando a atenção que é para cada um de nós olharmos para os nossos próprios compromissos, enquanto pesquisadores e iniciantes da pesquisa. Nós, docentes, precisamos permanentemente avaliar o que fazemos, assim como também os estudantes deste e dos demais programas da pós-graduação brasileira. Essa é uma questão-chave, associar a autoavaliação e a avaliação com o planejamento das atividades. E é por isso que eu felicito mais uma vez as coordenações pela escolha do tema e a todos que estão aqui para acompanhar esta exposição e juntos estamos refletindo sobre estas temáticas, compreendendo a relevância, buscando entender, para que possamos estar sintonizados no esforço de melhoria que se traduz nos conceitos e no reconhecimento social dos nossos programas. Aqui eu vou dar umas informações gerais que, para uma boa parte, já é do conhecimento, mas pode ser que os ingressantes e outra parte que nos acompanha não tenha essa compreensão total. O PPGE já passou por 4 avaliações externas da CAPES. A primeira delas, às vezes a gente não bota na conta, mas a primeira delas foi quando a proposta foi submetida, no ano de 2013. Ali já houve uma primeira avaliação e nós tivemos que fazer alguns ajustes para que o programa fosse definitivamente aprovado e começasse a funcionar. A segunda avaliação foi no ano 2017. Acho que naquela altura era a professora Tânia que estava aqui na coordenação, salvo engano, da primeira avaliação em 2017. E essa primeira avaliação, ela já levava em conta o que havia sido prometido na APCN. Essa APCN é a sigla que se refere ao projeto submetido em formato digital em um aplicativo que é estruturado a partir das diretrizes da área, no nosso caso, da área de educação. A primeira turma do PPGE foi ofertada em 2014, ele foi aprovado em 2013, a primeira turma em 2014. E a primeira avaliação, então, como eu disse, foi a de submissão da proposta, mas depois a primeira avaliação, já considerando o que nós estávamos fazendo, ela foi com relação à quadrienal, que no primeiro caso durou apenas 3 anos, uma vez que o programa foi implantado em um ano, foi aprovado em um ano, implantado no ano seguinte, e já estava correndo o ciclo dos 4 anos avaliativos. A primeira nota de quando o programa foi aprovado foi 3. E a primeira nota de quando ele foi avaliado, considerando o que estava fazendo, foi 4. Portanto, nós avançamos 1 ponto da nota inicial, que é a mínima de aprovação, o 3. E essa nota 4 se repetiu na avaliação do período de 2017 a 2020 e agora, na mais recente, que abrangeu o ciclo de 2021 a 2024, cujo resultado foi divulgado no final de 2025. Então, desde 2017, éramos o único mestrado da UFOPA com nota 4. E alguns da UFOPA até haviam baixado de nota, o que é muito perigoso, né? Porque corre risco de fechamento.
O mínimo para aprovação é 3. Se baixar para 2, já recebe ali, como se fosse no futebol, um cartão amarelo. E se baixar para 1, tem que fechar o programa. O resultado do último quadriênio já trouxe mais programas com a nota 4 para o FOPA, o que corresponde a dizer que esses outros programas sanaram problemas detectados na avaliação externa e, provavelmente, a partir das suas autoavaliações, também detectaram problemas e foram sanados. Quanto ao nosso, permanecemos no 4. E aí isso nos gera algumas interrogações, né? Pode ter a pergunta: e por que a gente não avançou ainda para o 5? Por que permanecemos no 4? Essa é uma questão que a gente vai trabalhar ao longo deste ciclo. Mas, no momento, é importante aqui dizer que no conjunto dos quesitos avaliados, nós melhoramos. O professor Percival, que até pouco tempo coordenou o programa, ele até faz uma observação. Nós tínhamos um 4, os 4 anteriores resultavam de arredondamentos matemáticos. Não era ainda um 4, digamos, robusto. Nós temos agora um 4 mais robusto, que poderia até ter nos levado para um 5. Aí vai entrar na esfera daquilo que eu não posso falar muito, porque eu estava lá no processo de avaliação. Eu vi, né? Mas não podia dizer nada. Assim como os outros colegas dos outros programas, que vimos os colegas que nos avaliaram, né? Eu fiz questão de nem saber muito direito, né? Se me perguntarem quem foi que nos avaliou, não sei. Eu sei que foram umas colegas que estavam lá num cantinho, mas eu não sei quem foi, né? Juro que eu não vi, mas ficou claro que nós temos alguns problemas a serem sanados para que possamos chegar no 5. Isso, então, nos leva a vislumbrar que, se melhorarmos os nossos processos de autoavaliação, de planejamento e de gestão, vamos chegar nesse almejado 5, que é uma nota considerada de excelência. Nota esta que alcançou o PGEDA, nesta última avaliação da CAPES. O Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, que é um doutorado acadêmico em rede, organizado por universidade da região norte e liderado pela UFPA, e tem esse polo em Santarém, ele foi recomendado pela CAPES em 2019 e iniciou suas atividades em 2020. Quando ele foi recomendado, ele não teve uma nota, diferente do nosso, que teve a nota 3, e de todos os demais que têm essa nota 3, e no caso os doutorados são recomendados com nota 4, mas ele não teve nota porque ele era uma proposta inovadora. Não havia ainda nenhum, e continua não havendo nenhum programa na área de educação, programa em rede, com as características do PGEDA. Então, havia uma expectativa muito grande sobre essa primeira avaliação numérica. E, felizmente, saiu a nota 5, que é muito auspiciosa, né? E aí ele passou a ser considerado, ele entrou no rol dos programas de excelência nacional, com desempenho muito bom nos 3 grandes blocos de itens avaliados. É isso que faz um programa ser, no caso, 5. E nós, do PPGE, ainda não somos 5, porque tem um dos blocos que ainda não chegamos no muito bom, ficamos no bom. Para ser 5 é preciso ser muito bom nos 3 grandes blocos de critérios avaliativos. A título de informação, aos que ainda não estão familiarizados com essas questões,
as notas dos programas de pós-graduação seguem uma escala que vai de 1 a 7. E aí, vocês também podem se perguntar, mas como é que o professor está fazendo ênfase ao 5 e dizendo que o 5 é excelência se vai até a 7? Vou explicar. O mínimo para continuar funcionando é 3. 1 e 2 são notas que recebem aqueles cujo desempenho é insuficiente. A nota 4, que é a do PPGE, significa bom desempenho. E que o programa, do ponto de vista da CAPES, está consolidado. Mas eu vou voltar a esse tema da consolidação, porque é um consolidado, parece... Eu não sou muito do futebol, mas acho que de ter falado com o Ergos ainda agora, eu me contaminei aqui pela ideia do futebol, e vou fazer uma referência de novo ao futebol, que naqueles jogos muito decisivos tem placar que não é nada confortável, né? Um 1-1, por exemplo, quando o time precisa ganhar, a gente sabe que é perigoso, porque pode sair o gol ali do adversário e pronto, já era, né? Precisa ter uns 3-1, pelo menos, para poder ficar mais ou menos confortável. Então, a nota 4 é um consolidado que não é consolidado, porque qualquer deslize pode cair para 13, aí começa tudo de novo. Na nossa área de educação, há um consenso de que não cai 2 notas e nem sobe 2 notas. Então, um programa não passa de 3 para 5 e nem cai de 5 para 3. Ele ou sobe uma casa ou desce uma casa. De todo modo, como nós estamos no 4, aqui o PPGE, o nosso esforço é de ir para o 5, porque o 4, como eu disse, mesmo na nomenclatura sendo considerado consolidado, nós entendemos que ainda não estamos consolidados. É preciso a gente avançar mais para nos consolidarmos. Então, o que são as notas 6 e 7? Elas são destinadas aos programas que apresentam forte inserção internacional. E aqui é bom acentuar, forte inserção internacional. Não basta alguns eventos esporádicos. É preciso que um conjunto expressivo de professores tenham atividades permanentes de internacionalização. É preciso que as aulas também tenham essa característica, com a existência de bibliografias, com uso de textos em outras línguas, independente de quais sejam elas, mas principalmente as chamadas línguas modernas, né, que são mais utilizadas, tais como o inglês, o espanhol, o francês, a presença de disciplinas, a presença de intercâmbios, e aí, por exemplo, não basta os professores fazerem os seus estudos de pós-doutoramento em universidades brasileiras, é preciso também que isso aconteça em universidades fora do país. Não basta o que eu e Lília fizemos agora esse mês de fevereiro, que foi uma missão acadêmica no Uruguai. É preciso ser, no mínimo, 3 meses para poder contar para esses programas com notas mais altas. Para nós, aqui, essas ações, elas são válidas e muito válidas, mas para chegar no 6 e no 7, aí isso é uma cobrança muito intensificada. Por isso que essas notas são ocupadas apenas por um nicho ainda muito pequeno de programas. E a gente sabe que em todo processo avaliativo, né, aí eu não sei até que ponto eu vou estar falando a mais do que eu posso, mas em todo processo avaliativo, a gente sabe que tem várias coisas em disputa. E é evidente que essas notas 6 e 7 são quase que reservadas a determinados programas.
Só que isso não dá garantias, né? Nessa última avaliação, assim como em avaliações anteriores, tem muitos programas de universidades já muito antigas, poderosas do ponto de vista dos nomes que carregam, mas teve muitos programas que caíram de nota. Tem muitos programas de universidades com muito mais tempo que a nossa, com muito mais nome conhecido que a nossa, que são 3 ou no máximo 4. Então, só para vocês terem uma ideia que o 5 é sim excelência, né? Chegar no 5 é muito importante. Só que chegar no 6 significa mais bolsas, significa mais dinheiro para o próprio programa. 6 e 7 são programas que a gente conhece alguns colegas que não têm muita dificuldade para custear uma viagem para um colega e apresentar um resultado de uma pesquisa em um evento, né? Para os estudantes participarem de atividades externas, porque o programa tem um recurso maior. Nós aqui, na distribuição dos recursos da UFOPA, dos recursos internos, nós inclusive tivemos uma perda muito grande. Isso vai ser trabalhado em outro momento pela coordenação do curso, que foi entender por que nós perdemos dinheiro na distribuição, e hoje nós tivemos uma queda muito grande, e isso tem a ver com uma série de indicadores, entre os quais o tempo de duração para a defesa dos mestrados e doutorados. E nesse caso, o PPGE, mesmo tendo menos alunos do que o PGEDA, tendo bem menos alunos do que o PGE, ficou com mais recursos. Vocês estão com mais recursos do que nós, mesmo a gente tendo mais professores, mais estudantes, mas porque no conjunto dos indicadores que são usados para a atribuição dos recursos, nós tivemos algumas perdas, e essas perdas, uma delas tem a ver com o tempo de duração para as defesas. Então vejam que tudo está amarrado, as coisas estão amarradas umas nas outras. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque depois, com certeza, a coordenação do curso vai ainda trabalhar com vocês em outro momento, porque isso tem a ver com todos nós. Porque o programa perdendo recursos, nós perdemos a possibilidade de podermos ir a eventos, apresentar trabalhos, começar a nos entrosar mais ainda com a comunidade acadêmica externa. Então, daí vem perguntas para todos nós. Desejamos sair do 4 para o 5? Eu imagino que sim, né? Até porque todo o tempo é aquela disputa por esses recursos, é aquela disputa pelas bolsas, né? Então o programa, melhorando a nota, aumenta a quantidade de bolsas, né? Tem muita melhoria com isso. E depois, queremos avançar para notas ainda mais elevadas? Eu até imagino que a resposta seja sim, mas também é preciso nos perguntarmos: temos as condições objetivas para que o desejo se materialize? Eu até estive junto, quando eu estava na coordenação da linha, com a pró-reitoria da universidade, conversar a partir do resultado da última avaliação. E lá nós ouvimos da pró-reitoria algo mais ou menos assim: olha, a gente não deu muita... não é atenção, seria injusto em dizer isso, mas mais ou menos assim, a gente relaxou um pouco com vocês, porque vocês já eram 4, sempre foram muito bons, e a gente deu mais atenção aos outros que estavam mais capengas. E, de fato, se a gente, quando lê o nosso relatório, a comissão constatou uma coisa que a gente vive aqui na nossa pele, as nossas limitações. Para estar acontecendo isso, esta aula está sendo filmada, é porque a gente está lançando mão de recursos que não são
do programa, são de outros projetos que a gente participa, para que uma atividade tão importante dessa ela possa ser compartilhada. Mas já teve defesas aqui, inclusive de orientandos meus, que a gente faz com um colega externo, porque não tem mais recurso para trazer as pessoas para virem aqui na banca, né? A gente faz com o uso do Meet, em condições de calamidade, precárias, que quase a gente não escutava o colega quase não nos ouvia. Então, a gente precisa ter uma sala adequada para as nossas defesas, para as nossas aulas, né? A gente teve perda nos últimos anos. A UFOPA ampliou o número de programas de pós-graduação, mas não ampliou as condições objetivas para as ofertas. Então, a gente está dividindo o pouco que temos para os novos que estão chegando. E isso, às vezes, causa uma situação muito desconfortável, porque a gente não pode fechar as portas para outros que queiram também fazer os seus programas de pós-graduação. Mas a gente sente o impacto nos que já estão. É isso que está acontecendo concretamente. Então, a pergunta é, temos as condições objetivas para que esse desejo de chegar ao 5, ao 6 e ao 7 aconteça? A nota que nós tivemos, o 4, ela está muito bem fundamentada no parecer da nota. Poderíamos recorrer? Poderíamos, mas a gente também aprende, e isso é um aprendizado, que todos passamos por isso. Por exemplo, as pessoas que fizeram aqui o processo seletivo, em alguns casos, não adianta recorrer. Sabe uma coisa que na linguagem popular é o simancol? Todo mundo sabe disso, né? Então, se você faz uma prova que no comparativo com as outras, você percebe que, poxa, eu fui mal, eu não consegui desenvolver aquilo do comando da prova. Como é que eu vou recorrer? Eu recorro, mas eu vou, de certa forma, corro o risco de ser humilhado, se eu recorrer. Porque está claro que dentro daqueles critérios estabelecidos, você não alcançou, você não atingiu. Então, por que recorrer? Já recorremos. Uma vez recorremos porque houve um erro no cálculo. Nós fomos prejudicados porque na hora lá de montar o relatório, na hora de fazer o cálculo, nitidamente teve um erro, foi possível então a gente demonstrar, comprovar, e aí nós tínhamos caído para o 3 e voltamos para o 4. Mas dessa vez, fizemos a leitura pente fina aí do relatório e não dá para a gente argumentar e ter argumentos sólidos para dizer que somos 5. Então, vamos nos, de certa forma, não sei se a melhor palavra é essa, não é acomodar, não é contentar, mas vamos ficar com 4, mas trabalhar para que esse 4 avance. Mas é importante, então, que todo o nosso coletivo compreenda. E aí é que entra a questão da autoavaliação. Esse é o ponto-chave da autoavaliação. Saber onde nós estamos, o que nós queremos e como fazer para chegar onde desejamos. Então, aí a avaliação ela deixa de ser um mero procedimento técnico. A avaliação, a autoavaliação são dispositivos políticos e institucionais que organizam o campo da pós-graduação brasileira. A nossa pós-graduação, a pós-graduação do Brasil, ela é muito respeitada no mundo. Ela é robusta nesse sistema de avaliação. E ela está organizada em áreas. É preciso a gente entender a nossa área. A nossa área é educação. Ela é muito próxima da área de ensino, mas ela tem uma natureza própria. Educação e ensino têm muita coisa em comum, mas tem as diferenças. E quando o programa é avaliado, ele é avaliado levando em conta isso. Por esta razão, há uma comissão que avalia os programas de educação e há uma comissão que avalia os programas de ensino.
E os avaliadores são muito cobrados para observar se há uma sintonia entre o que o programa faz com o que os documentos da área da CAPES dizem que é aquela área. Então, se um programa é da área de ciências, de alguma outra ciência, ele vai ter que se mover em função daquelas descrições. Nós temos que nos mover em função da área de educação. O nosso programa tem um descritor de área que tem que estar sintonizado com o descritor do documento da área educação da CAPES. O nosso programa tem um descritor das linhas de pesquisa, que também tem que estar sintonizado com a área e, evidentemente, com esses documentos gerais e assim por diante. Então, nós temos vários pontos aqui a discutir. O modelo de regulação da pós-graduação brasileira, embora não seja obrigação de cada um aqui, de todos especificamente, é uma obrigação muito forte para a coordenação, para os coordenadores das linhas e, é claro, para o corpo docente também, compreender como se dá a regulação da pós-graduação brasileira. Entender a lógica de funcionamento do Sistema Nacional de Pós-Graduação e, sobretudo, pensar juntos os caminhos de consolidação dos nossos programas, né? Seja o PPGE, seja o PGEDA. Porque o que está em jogo não é apenas a nota, embora a nota seja importante. Está em jogo o projeto de pós-graduação que queremos sustentar. A gente vive dizendo isso, né? Na graduação, em todo o sistema educacional. Olha, o mais importante não é a nota. A gente insiste nisso. É o aprendizado que é o mais importante, não a nota, mas, no final das contas, dá uma nota baixa para ver o que acontece, né? A gente, como professor, aí lá vem o pessoal se chorar. Né? Mas, professor, né? Se a escala é de 0 a 10, por que eu fiquei com 4? Né? Vem se queixar até porque ficou com 9, né? Que é o 10. Imagina quando baixa muito, né? Então, sabemos que não é a nota o principal, mas a nota ela é referência para muita coisa. Então, vamos trabalhar também por ela. A literatura sobre essa temática de autoavaliação e de avaliação, ela nos mostra que a avaliação externa realizada pela CAPES organiza o Sistema Nacional de Pós-Graduação e que se tornou um elemento central nos instrumentos avaliativos recentes. A autoavaliação se tornou central e o planejamento deixou de ser apenas um documento formal, passando a constituir parte integrante dos processos de melhoria da qualidade acadêmica. Então, há uma articulação muito grande entre a autoavaliação, a avaliação externa e o planejamento. O planejamento é decisivo, porque é no planejamento que a gente projeta aonde deseja chegar a partir das condições concretas existentes. E se essas condições concretas elas não possibilitam chegar aonde se deseja, é preciso, portanto, alterar essas condições e aí precisa fazer a autoavaliação para compreender melhor quais são os gargalos e poder superá-los. E tudo isso vai ser fechado o ciclo com a avaliação externa. A avaliação externa que a CAPES realiza, ela é, em grande parte, a avaliação de um relatório que é produzido, em grande parte. O que nós fazemos lá, que agora eu fiz parte desse grupo, o que nós fazemos lá em uma semana exaustiva de trabalho é uma leitura que também já é precedida em algumas etapas que foram à distância,
anteriores ali, foi presencial uma semana, mas teve uma parte que já vinha acontecendo, mas exaustivamente é a leitura do relatório. E os relatórios de um programa de pós-graduação são coisas assim que no final giram em torno de 800 páginas, alguns ultrapassam 1.500 páginas, porque é muita informação que tem que ter. E os avaliadores vão ter que checar essas informações, conferir e verificar se elas estão de acordo com os critérios estabelecidos. Então, se o programa também ele não cuida do relatório, muitas vezes a nota dele é prejudicada por causa do relatório. E o relatório só pode ser bem feito se as pessoas derem as informações. A coordenação do curso elabora um relatório com base nas informações que os professores, que os estudantes dão. Então, se eu publico um artigo, eu tenho que prestar informação ao programa do artigo que eu publiquei, seja professor, seja estudante. Porque essa contagem do número de artigos, da temática do artigo, de onde esse artigo foi publicado, e isso vai estar somando na avaliação do programa. Os programas são avaliados de uma forma quantitativa e de uma forma qualitativa. Esses números, quantos artigos de qualis A, qualis A1, A2, B, não sei, essa contagem aí o sistema faz à medida que ele é alimentado. Então, se você não coloca os artigos, não tem como o sistema gerar uma informação quantitativa, e aí o programa pode ser prejudicado. É muito volumoso, não daria para eu dizer aqui, vocês vão ter tempo também para conhecer um pouco melhor. São muitas informações ali que tem que ter. E aí o número de professores também é importante no programa. Eu tenho dito lá para os colegas do PGEDA, olha, é bom a gente crescer, mas é melhor ter cautela, porque assim tem 3 agrupamentos. Até 20 docentes é uma coisa, é uma cobrança. De 20 docentes até um outro número lá, é uma outra cobrança. A partir daquele quantitativo já é uma cobrança maior. Então, às vezes, não é negócio a gente ter muito docente no programa, porque a gente também vai ser mais cobrado, porque a gente sai daquela... parece no imposto de renda, né? Aquelas faixas, né? Então, às vezes, né, Tânia, a gente deixa de fazer um trabalho porque a gente vê, olha, é um trabalho extra que eu vou fazer. Eu vou ganhar, mas eu vou ter que colocar na minha declaração de imposto de renda e vai aumentar, então, o que eu vou pagar de forma que não é negócio. Então, é melhor eu ficar, ou eu vou lá e faço de graça, ou então... Só que, às vezes, quem convida tem que prestar conta, né? tem que gastar e prestar conta, então a gente tem que ponderar isso. A mesma coisa eu digo aqui, de repente, tem que avaliar muito bem se é negócio sair da faixa que está, entrar numa outra faixa e ser mais cobrado ainda por estar naquela condição. Então, discutir avaliação é isso. É discutir estratégia institucional, estratégias considerando os critérios, considerando as condições objetivas. Quando falamos em avaliação da pós-graduação, repito que não estamos falando só de nota, estamos falando de reconhecimento institucional. Quem é que não gosta de dizer, olha, eu estou num programa que é nota 4, que é nota 5. Ele não vai querer dizer, olha, eu estou num programa que tá no risco de ser rebaixado, né? E depois também, olha, o meu programa foi rebaixado, ou o meu programa fechou, nem existe mais. Foi tão precário que fechou. Agora, para que isso não aconteça, a gente tem que cuidar, todos nós que estamos aqui.
assim como as pessoas que estiveram antes cuidaram. Se nós estamos hoje aqui no programa com a nota 4, com o reconhecimento que ele tem, é porque houve um cuidado desde a origem. E é uma responsabilidade que os que vêm passam a assumir. A responsabilidade com o tempo de duração, a responsabilidade com a definição adequada do objeto de estudo. Né? Vocês sabem que aqui a gente não entra pelo que deseja pesquisar somente, mas a nossa pesquisa tem que estar sintonizada com a linha em que nós estamos, com o orientador, com o projeto de pesquisa do orientador. Isso tudo tem que ter sintonia, e isso tudo é observado lá na avaliação final externa da CAPES. Então, essas estratégias institucionais é que vão gerar esse reconhecimento, o financiamento, possibilitar a expansão, a permanência e a própria legitimidade científica do nosso programa. O modelo de avaliação que a CAPES organizou e opera, ele toma por base a comparação de desempenho e a estratificação dos programas, produzindo consequências concretas para o sistema, inclusive no acesso a recursos e fomento. Eu também não vou entrar muito nesse detalhamento, mas pessoas aqui que conhecem, que estudam um pouco de avaliação, sabem que há vários tipos, há vários modelos de avaliação. A gente faz isso na sala de aula com os nossos alunos, né? Ou fazemos ou não fazemos, podemos fazer. Mas, por exemplo, sem eu saber disso, antes que eu tivesse leituras, lá nos meus começos de professor, eu, quando pegava as provas dos alunos, eu primeiro fazia uma correção delas e dava uma olhada em todas elas sem dar nota. Aí eu separava por bloco, esses aqui estão melhores, esses aqui estão mais ou menos, esses aqui estão, coitados, estão sofríveis. Aí, a partir daí, eu ia ver, bom, desses que estão melhores aqui, onde foi que eles se saíram melhor? E só depois, então, é que eu atribuía pontos. Porque se você atribui ponto previamente, por exemplo, se você tem 10 questões e cada uma vale 1, e aí muita gente errou uma delas, você não, todas elas valiam 1. Agora, se muita gente errou uma questão e eu digo, não, então isso aqui não foi bem ensinado, pode ser que o problema não é deles, o problema foi meu. Então, em vez de dar ponto 1 para aquela questão, eu poderia dar 0,5. E para uma que todo mundo acertou, essa aqui então eu vou dar 1,5, então eu vou dar 2. Então, você tem mecanismo num sistema de avaliação de mais ou menos regular. E essa avaliação da CAPES, ela usa um pouco disso. Os programas chegam aos 6 e aos 7, mesmo aos 5, eles chegam num processo comparativo entre os programas. Só que a CAPES também trabalha com distribuição de recursos. Ou seja, ela não pode botar muito programa nota 7, porque ela não vai ter recurso suficiente para bancar o que o programa 7 ganha de recurso. Então, lá se trabalha mais ou menos, né? O coordenador da área trabalha ponderando tudo isso, lá a cúpula lá trabalha considerando tudo isso. Até quantos programas dá para chegar no 7? Até quantos dá para chegar no 6? Né? Tem tudo isso que está ali no jogo. Então, o sistema ele é robusto e ele é complexo, levando em conta essas questões. E isso tem rebatimento aqui para nós. A gente tem que mais ou menos entender isso para poder estar nesse jogo, né? Chamar assim essa palavra de jogo. Né? Muitos não gostam, mas hoje já citei futebol tantas vezes, né? Mais uma. Então, a avaliação da CAPES opera dessa maneira. Ao mesmo tempo, esse modelo induz comportamentos institucionais. A gente sabe que as avaliações, de um modo geral, elas induzem aquilo que se deseja. Né? Por exemplo,
a própria internacionalização, ela vem sendo induzida. Se você faz, você ganha um pouco mais de pontos. Você pode até não fazer, mas fazendo, você melhora a sua pontuação. Então, ela induz. No nosso caso, nós ainda não declaramos que nós somos um programa com perspectiva de internacionalização. Nem o PPGE e nem o PGEDA. Ainda não chegamos nesse ponto. Temos consciência disso. Porque se nós dissermos no nosso relatório que o programa busca internacionalização, não sei o quê, aí os avaliadores vão checar rigorosamente todos os indicadores de internacionalização. E aí a gente pode ir lá para baixo. Então, é mais cauteloso dizer que o esforço do programa é por uma inserção regional. Aí a gente tem como provar. Presença de alunos aqui de várias cidades, daqui do nosso entorno, projetos de pesquisa que têm a ver com os problemas da região, a nossa inter-relação com as secretarias de educação, tudo isso. Se isso estiver bem explicado, documentado, são as chamadas evidências. Se a gente tem evidência, quem vai nos avaliar vai ler. Qual é o perfil do programa? O que o programa diz? O programa diz que ele se volta fortemente para a relação com a educação básica, para tais e tais situações. Ela vai conferir, vai checar. Isso que está dito está sendo feito? Então, ele vai alcançar lá o muito bom, ou o regular, e aí, no conjunto desse monte de critérios, vai gerar o resultado final da nota, né? Dizendo que, para ter um muito bom no quesito, no tópico, são 3, para ter um muito bom, é preciso ter a maioria de muito bom entre o desdobramento. E tem algumas coisas que, quando eu estava fora, eu dizia, a gente tem, normalmente a gente fala que são as pegadinhas. Isso é pegadinha da CAPES. Por que a CAPES não disse que isso aqui valeria mais? Meio que corre ali na hora, né? Então, tem um determinado item ali, olha, esse item aqui, um programa de nota 5 não pode ser bom, ele tem que ser muito bom nesse item. Se nesse item aqui for só bom, isso afeta o bloco lá, não pode ser muito bom se esse item aqui foi só bom, né? Bom, o Sr. Edlan, que é o estatístico aqui, a cabeça dele está passeando ali, né? Todo o pessoal da área matemática assim, fica pensando, porque tudo isso que está se trabalhando lá é tudo também com planilhas, tudo lá, né? O que todo mundo está fazendo, o coordenador está ali acompanhando, está observando e mensurando como é que está, quais as tendências que estão tendo. Ele já tem que ter a visão antecipada de que direção está tomando as notas que estão sendo dadas. Então, a avaliação tem essa característica de ser indutora. A mesma forma também acontece nós, enquanto docente, nas avaliações com os nossos estudantes, alunos, né? Nas nossas turmas e com quem orientamos. Então, não estamos falando, vejam que o nosso tema é autoavaliação e avaliação externa, mas não estamos falando de 2 avaliações separadas. Nós estamos diante de um sistema que é articulado. A avaliação externa, ela elabora parâmetros, a autoavaliação define como o programa se organiza diante desses parâmetros. Nós não temos uma total autonomia de dizer, o PPGE ou o PGEDA vai fazer tal coisa. Não, ele tem uma margem de autonomia, mas ele é orientado, ele é guiado pelos parâmetros da área de educação da CAPES, né? Então, tem que ter sintonia entre essas coisas. E essa nova, que a gente chama de arquitetura avaliativa da CAPES, que abarca os anos de 2025 a 2028, formando
esse próximo quadriênio, ela deixa claro que o sistema se estrutura em diretrizes comuns, avaliação de permanência, os documentos da área e a governança dos dados. E aqui é que entra fortemente a relação entre planejamento, autoavaliação e avaliação. Isso significa que a avaliação passa a ser contínua, estratégica e é responsabilidade de todo o programa. Não é uma coisa da coordenação, não é uma coisa de alguns professores, é algo de todos nós. E isso tem muito a ver com a identidade do programa. Se eu perguntasse agora aqui, se eu quisesse fazer aquelas coisas mais participativas, né? Eu até sei, mas eu não uso muito. Mas uma exposição aqui mais participativa, eu procuraria envolver vocês, né? Mas também isso requer tempo. Qual é a identidade do PPGE? Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade do PGEDA? Será que de pronto a gente sabe responder? Né? As pessoas que estão mais envolvidas é para saber, mas o conjunto todo precisa saber qual é a nossa identidade. Porque é sabendo disso que a gente direciona melhor as nossas pesquisas. Tanto as pesquisas dos professores quanto a pesquisa dos estudantes. As pesquisas têm que estar sintonizadas com as nossas identidades. No caso do PPGE, que eu não vou explicitar muito o PGE, Tânia, mas no caso do PPGE, quais são alguns dos marcadores que nós podemos dizer isso aqui dá um rumo da nossa identidade? A inserção na Amazônia, a forte inserção na Amazônia. Tanto é que a Amazônia veio até para o nome do nosso programa. E aí, essa é uma questão polêmica, mas ela precisa ser colocada. Como a Amazônia ganhou essa notoriedade no nosso programa, ela não pode ser desprezada. Isso os avaliadores viram lá, assim como eu, que avaliei outros programas, vi isso com relação a outros programas. Até é aceitável que algum trabalho não se concentre na Amazônia, também pela universalidade da pesquisa. É aceitável, mas tem um percentual. Agora, se a maioria dos produtos, dissertações e teses não disser nada de Amazônia, não problematizar as questões que nos incomodam, então por que o programa é pós-graduação em educação na Amazônia? Por que a área coloca a Amazônia? Então tira. É para isso que existe a autoavaliação. Se a gente, num processo de autoavaliação, chegar no entendimento de que não é importante ficarmos nos debruçando sobre os nossos problemas. É mais importante a gente pensar nos problemas que são universais. Então, o programa apresenta uma proposta de mudança para a CAPES e diz, olha, a nossa base, o nosso olhar não vai ser a Amazônia, vai ser geral, vai ser educação, tira a Amazônia. Mas enquanto tiver lá o Amazônia, cria-nos uma exigência de nos voltarmos para aquilo que caracteriza o que acontece na Amazônia. É por isso que nós temos uma disciplina voltada para as problemáticas da Amazônia, né, para a educação na Amazônia e assim por diante. Então, esse é um marcador concreto do nosso programa, tanto o PPGE como o PGEDA, né, a inserção na Amazônia. O PGEDA, por exemplo, como eu também faço parte desse programa, ele está muito voltado para a formação de professores, seja para o ensino superior, seja para a educação básica. Isso é uma marca. Então, isso é levado muito em conta no processo avaliativo, foi levado em conta. E ajudou a melhorar a nota. No nosso caso, nós sabemos que a gente contribui fortemente para a qualificação de professores para a educação básica. Então, a gente tem que ter
se a gente ainda não estiver dizendo isso direito, se não estiver muito claro, a gente tem que melhorar a redação do relatório para deixar isso muito forte. Esse programa tem que ser avaliado pela contribuição dele na formação de professores para a educação básica. Porque se a gente quiser que a nossa contribuição seja para a formação de técnicos da universidade, para a formação de professores do ensino superior, mas de repente os quantitativos não nos permitem dizer isso. Também a gente forma isso, mas muito provavelmente o quantitativo maior é de pessoas que estão ou vão para a educação básica. Então, isso tem que encontrar uma forma de ser dito para não restar dúvida ao avaliador. O avaliador não vai vir aqui conferir isso, mas ele precisa ter um texto que permita ele, ao ler, ficar convencido de que isso acontece e que isso é importante. É texto e números, porque vai ter que ter números expressando isso. Quantos egressos estão atuando em escolas? Quantos egressos passaram em concurso disso e daquilo? Quantos egressos fazem isso e aquilo? Tem que ter números, não é nome. O relatório não pode ter nomes, mas tem que ter números, e os números têm que estar sintonizados com o texto e com o perfil que é apresentado. Então, esse é um elemento. O outro, a consonância com as linhas. Quais são as nossas linhas? Até antes de agora, desse ingresso, nós estávamos em 3 linhas. O próprio resultado da avaliação que manteve o nosso 4 já deu como resposta, já nos exigiu como resposta um repensar das nossas linhas, e isso já aconteceu. Nós voltamos a ter apenas 2 linhas. As 3 linhas, elas deram alguma dificuldade para nós no processo da avaliação externa. Não havia muita clareza nas 3 linhas. Havia um certo... A linha 2 e a 3, elas se encontravam e, ao mesmo tempo, se distanciavam. Não ficava muito claro. A linha 1, ela estava mais nítida. A linha com o grupo de pesquisa, com as pesquisas realizadas, né, tinha mais sintonia. A 2 e a 3 tinham alguma dispersão que se espera agora corrigir com a fusão delas em uma única. Então, quais são as nossas atuais 2 linhas? 1, História Política e Gestão Educacional na Amazônia. 2, Conhecimento e Formação em Educação. Vejam que, assim, acertadamente, a 2 não dá o mesmo peso de Amazônia quanto está na 1. Então, há uma certa liberdade que eu volto a dizer, não pode ser total. Não pode todas as pesquisas aqui, então, como não tem Amazônia, desprezarem a Amazônia, porque isso vai dar um desbalanço no total geral da produção do curso. Mas há uma maior liberdade aqui, porque temas de conhecimento, informação e educação não são tão restritos, ou eles são muito mais amplos, universais, do que o que ocorre na Amazônia, embora haja também necessidade de especificidades com relação aos conhecimentos e à formação para ir na Amazônia. Um terceiro aspecto é a interlocução com a educação básica e o ensino superior. Desde o começo, nós abrigamos técnicos da universidade. É o programa de pós-graduação da universidade que mais acolhe técnicos. Agora, é só para o técnico ter uma oportunidade de avançar também na sua qualificação? Não. O desejo é que a formação aqui melhore a atuação desses nossos técnicos. A Amanda foi me orientando aqui, estudou as questões de deficiência, né? E ela tem como empregar isso na universidade. Seja diretamente no setor onde ela está, seja indiretamente, né? E tantos outros que já passaram por aqui e que têm como
usar os conhecimentos obtidos no programa para a melhoria daquilo que realizam. Agora, cabe a nós, no nosso relatório, demonstrar isso, que aí ganha força. Senão, não faz sentido. Aquilo que poderia parecer forte, o programa abriga um grande número de técnicos, o programa tem possibilitado a qualificação dos técnicos. Tá, isso aí é bacana, mas é insuficiente. Essa qualificação tem gerado o quê? Isso tem contribuído para que melhorias nos processos educacionais da universidade, nas ações da universidade. Então, se a gente faz links com isso, aí sim o avaliador, quando lê, aí, bom, faz sentido o programa reservar vagas para técnicos. Faz sentido reservar vagas para determinados segmentos da população? Faz todo sentido, mas é preciso isso também estar vinculado com os resultados. Reservou vaga, possibilitou isso. E quais as consequências? Isso tudo está dentro desse ciclo. Então, é por isso que se diz que é necessário articular linhas de pesquisa com a produção docente, com as dissertações e tese e com o perfil do egresso. Tem um negócio muito chato lá para o avaliador, que é olhar, claro que não dá para a gente ler as dissertações e a tese de todo mundo, mas tem que ler pelo menos aquela síntese, e daí tem que caprichar nos resumos. Caprichar nos resumos, caprichar nas palavras-chave, porque isso o avaliador é obrigado a fazer vasculhar isso. E com essa leitura, ele tem que cotejar a leitura das sínteses dos trabalhos produzidos com a síntese dos projetos dos professores e com a síntese da descrição das linhas. Isso tem que bater. Porque, o programa produziu muita dissertação e muita tese. Essas dissertações e essas teses dialogam com os projetos de pesquisa que os professores realizam? Dialoga com a descrição das linhas? E tem mais um outro elemento que é a questão do impacto, que eu ainda vou chegar mais adiante, mas rapidamente aqui antecipando. E o que isso tem gerado? A CAPES pede para cada programa, o programa tem a liberdade de escolher 5. É o programa que olha para ele mesmo, e aí é importante a autoavaliação, o programa olha para ele mesmo e diz, olha, os nossos 5 melhores produtos são esses. Por que ele é melhor? Porque ele se propôs a fazer tal coisa que está sintonizado com o projeto do professor, está sintonizado com a linha e está dando um impacto na sociedade. Então, o projeto elege 5 produtos. E o avaliador lá vai ler esses produtos, vai conferir e vai dizer se isso está muito bom, se ele está de acordo, é muito bom, se é regular, etc. Mas foi o próprio programa que elegeu. Então, uma coisa é esses 5 e uma coisa é o conjunto todo que também tem que ter sintonia. Mas esses 5 é porque são os 5 que o próprio programa diz, esses são os nossos melhores produtos. Então, nesse sentido, que dizemos que a identidade do programa, ela não é uma coisa só descritiva, ela tem que ser algo vivo, ela tem que ser demonstrável, já que o desejo é a consolidação. Se temos a consolidação como horizonte, significa a gente entender que essa consolidação não se dá apenas pela nota. Como eu já disse lá no começo, nota 4 é para a CAPES um programa consolidado. Mas o 4 pode rapidamente, numa próxima avaliação, cair para 3 e aí ele deixa de ser consolidado. Para a gente ser consolidado mesmo, é preciso que haja firmeza nos elementos que constituem ele. Aí sim, aí ele o 4 vai ser consequência. A gente não precisa nem ficar apreensivo, será que a gente vai tirar 4? Não, se a gente fizer direitinho, seguir todos os protocolos aqui, a gente tem um 4 e pode ter o 5. Até porque esse sistema é todo conhecido.
A gente pode até ter universidades que faz uma prévia. É possível a gente fazer uma prévia e nessa prévia dizer, olha, nós estamos com um 5. E aí sim, se der alguma coisa errada, vamos saber no relatório que eles vão nos dizer e se a gente tiver certo, recorre e vai para outra nota. Então, uma pergunta crucial que eu penso é com relação à consolidação. O que significa para nós? E aí eu repetindo aqui, já com mais propriedade, consolidar significa estabilidade do corpo docente. Isso é uma coisa que o coordenador da área insiste muito. Não dá para entrar professor na categoria de colaborador, depois passa para a categoria de permanente, depois volta para colaborador. Por quê? Colaborador, a princípio, é aquele que ainda não alcançou uma maturidade em aspectos que não é a pessoa não ter maturidade, as regras do programa diz que, por exemplo, para orientar doutorado, ele tem que já ter orientado 2 mestrados. Então, um colega entra aqui, se ele ainda não tem esse requisito, ele ainda não vai poder orientar no doutorado, a não ser que quando ele alcance as 2 orientações do mestrado. Não é uma coisa nossa, apenas. A gente cumpre isso, mas é uma regra mais geral. Assim como outras, eu estou dando essa como referência. Então, por isso que alguns colegas entram na condição de colaborador. À medida que ele vai se fortalecendo, à medida que ele vai se empenhando em atingir aqueles critérios, aí ele pula para a categoria de permanente. Um dos indicadores mais fortes que distingue o colaborador e o permanente é a produção de artigos qualificados. A questão é, ora, o colega entra como colaborador, melhora a produção e passa a permanente. E aí ele cai de novo de produção, o que fazer com ele? Volta ele para colaborador? Isso a área não gosta. Na avaliação isso pega mal. Essa gangorra, né? Colaborador, permanente, volta para colaborador, ou seja, produz, melhora a produção, cai a produção, volta, essa gangorra aí é muito mal vista. É preciso, por isso, ter uma regularidade, uma estabilidade no corpo docente. Se lá no processo da avaliação externa, lá na outra ponta, for verificado um programa com muita rotatividade, isso não gera credibilidade. Como é que um programa ele se estabiliza, como é que ele se consolida se os professores ficam no entra e sai? Se de um quadriênio um bocado de gente entrou, saiu, né? A pessoa começou a ser orientada por um, já muda para outro. Essas mudanças, elas não são bem vistas no processo da avaliação. Então, a estabilidade do corpo docente, a regularidade de defesas que demoram muito a acontecer, né? Defesas muito curtas do tempo de ingresso, tudo isso, uma ou outra, não chega a dar impacto. Mas se o número for grande, vai dar problema. Porque nas métricas que são utilizadas, isso gera uma desconfiança de que esse programa tem alguma coisa que não está certo. E eu já disse para vocês que, no nosso caso, a gente teve perda de recursos financeiros por conta, principalmente, de defesas que saíram muito dentro do prazo previsto. Qual é o prazo que nós temos? Os 2 anos do curso. Numa prorrogação, 2 anos e meio. Já é o limite. Passou daí, já começa a contar negativamente para a distribuição dos recursos. Agora, imagina alguém que passou 3 anos. Pronto. Derruba todo o conjunto. E
aqui, que nos interessa muito, esse último tópico aí, a cultura avaliativa madura. O que é essa cultura avaliativa? É todos nós entendermos que somos avaliados, estamos sendo avaliados de fora, mas também é preciso nós estarmos nos avaliando desde dentro. A autoavaliação. E criar uma cultura de avaliação não é uma coisa assim de uma hora para outra, né? O próprio nome já indica, uma cultura, é algo que tem que ser construído. O PPGE, assim como o PGEDA, já trabalha com vários desses elementos, né? Mas agora o nosso desafio é integrá-los sistematicamente no nosso cotidiano. E aí, quando eu digo isso, é nas aulas, né? A avaliação e a autoavaliação precisa estar presente nas aulas, nas pesquisas e nas publicações. Aí o caminho para a consolidação, ele se dá aqui, eu trago uma literatura que indica 3 eixos. O primeiro deles é a da coerência interna, o segundo é da autoavaliação estruturada e o terceiro é do planejamento estratégico vivo. O que é entendido como coerência interna? Linhas de pesquisa articuladas aos projetos dos docentes, produção vinculada às áreas de concentração, dissertações e teses alinhadas ao projeto do programa, internacionalização com sentido acadêmico, não apenas quantitativo. Como eu já disse, a internacionalização para nós ainda não é ainda no sentido mais amplo, mas mesmo assim a gente não pode deixar de ter ações de internacionalização. Hoje há uma exigência com relação a isso. Então, alunos nossos que participam daqueles editais de mobilidade internacional são muito importantes, contam muito. Então, fiquem de olho, isso é importante, porque isso aí é uma coisa dos próprios estudantes ficarem ligados. Saiu um edital de mobilidade externa, poxa, uma oportunidade rara. Já tivemos alunos nossos que passaram 3 meses, né? Acho que 6 meses em Portugal, Espanha, por onde já tivemos mais gente. Já tivemos gente assim. E isso vai das nossas ambições. Aí é com vocês que eu digo. Estou olhando aqui para vocês. Poxa, eu desejo, ao longo desse ciclo de formação, se eu tiver a oportunidade de passar 3 meses num outro país e dar... a gente agora mesmo acabou de vir de uma missão, 1 mês em um país, tinha ali eu tive um apoio financeiro, que no cálculo ali eu tinha tantos dólares por dia. Então, tinha dia que a gente ia num restaurante, tinha dia que ficava como é que eu poderia dizer de uma forma mais branda, né? Ali comendo em casa mesmo, regrando um pouco para poder no outro dia ter, e assim a gente vai. E estudante faz isso com maestria, né? Se eu tenho tanto para passar 1 mês, eu me organizo, eu me disciplino dentro do que eu tenho para passar aquele mês. Então, esses apoios de intercâmbios nacionais e internacionais são muito importantes. Já tivemos estudantes do PPGE fazendo intercâmbio lá por São Paulo, na Unicamp, em outras universidades e também fora do país. Só que é preciso ficar de olho. E não só isso, não só ficar de olho nos editais, mas construir a condição para entrar no edital e conseguir ser selecionado, porque os outros programas, agora com mais programa na UFOPA, o pessoal também está de olho, né? Saiu um edital, lá tem os critérios para você participar. E tem os critérios também para os professores participarem. E uma coisa importante nos nossos editais é que haja convênios da nossa universidade com outras universidades. É que haja articulação de professor com professor. É por isso que Lília tem feito esse esforço, ela principalmente tem abrido caminhos, né? Já, de vez em quando, ela faz não só as viagens, mas ela se empenha muito em abrir diálogos com colegas pelo Brasil e fora do Brasil, porque no dia que sair um edital e a condição é
Por exemplo, agora tem um edital aberto, que eu acho que é Mercosul, não é, Lília? Mercosul. Pepe Mujica, o nome do edital. Mas aí, olha, para participar é preciso que você coloque nome ali de professores com quem você, por exemplo, já publicou. Olha só. E aí, se você não tem publicação com ninguém dos países da América Latina, você já está fora do edital. Então, cobrem também dos professores de vocês. Se vocês têm esse desejo, cobre também do professor. Professor, às vezes é o professor que cobra da gente, outras vezes é a gente que cobra dele, né? Professor, o que o senhor está fazendo com relação a essa perspectiva? Pode ser que o professor diga, não, eu não tenho esse interesse, e aí eu sinto muito em dizer, então, assim, ou você vai buscar uma outra parceria, uma outra relação, ou se depender do teu orientador, você está fora, né? Tá, já estão me pedindo para acelerar aqui. Então, a coerência interna leva em conta isso. A autoavaliação estruturada tem a ver com a escuta sistemática dos docentes, discentes e egressos. Um detalhe, para quem está entrando agora, não pense que termina o compromisso quando você terminar o mestrado ou o doutorado e pegar o diploma. 5 anos depois, você é chamado de egresso. 5 anos. Egresso vai ser todo o tempo, mas para efeito da avaliação, durante 5 anos, as pessoas são, vamos dizer, monitoradas. Então, terminou o curso, nunca mais produziu nada, nunca mais publicou nada, olha a nota, olha o conceito do curso, vai cair, vai pesar. Porque aqueles números lá de artigo que o egresso publicou com o orientador, com a orientadora, conta. Conta se ele publica no caminho e conta se ele publica depois. E assim como conta para o bem, para a nota alta, conta também para baixar. Maior número de alunos com publicação junto com seus orientandos no percurso, tem vários itens lá que melhoram a nota. Se não tem, nota 0, nota baixa, vai ter impacto no resultado geral. Que mais? No planejamento estratégico vivo, que é muito importante, a gente ter metas a alcançar e ter metas realistas. Eu vou contar uma coisinha aqui que já é conhecido dos mais antigos, mas sempre tem gente nova no pedaço, a gente conta de novo. Que eu disse que mudou muito minha vida, de certa forma, quando uma vez eu fui assistir uma palestra acho que foi até um contador de uma universidade lá em São Paulo, que eu dava uma assessoria nos tempos lá de pós-graduação, e aí eu nem ia para essa palestra, mas você não tem nada a ver com a minha área, o que eu vou assistir lá? Mas eu fui e vi uma explicação tão simples e ao mesmo tempo tão robusta sobre ativos e passivos, e principalmente sobre essa diferença de objetivos e metas, da forma que foi dito lá, me chamou muita atenção. E aí, tentando traduzir aqui para vocês e já adaptando para o nosso campo. Olha, às vezes, eu, por exemplo, sempre gostei demais de ler, e eu sei que a maioria dos que estão aqui, talvez todos aqui, já que estão aqui numa pós-graduação em educação, é porque gosta de ler. E aí, quando a gente gosta de ler, a gente vê um livro assim, às vezes fica fissurado pelo título dele, né? Compra e tal. E aí, claro, se eu compro ou se eu pego esse livro em algum lugar, o meu objetivo é ler, né? Mas isso não é suficiente, ter um objetivo. E aí onde vem a questão das metas. Se eu olho que o livro tem 100 páginas e eu digo, poxa, eu consigo dar conta de ler 10 páginas por dia, consequentemente, em 10 dias eu acabo com esse livro, de ler, né? E aí eu estabeleço metas. Qual é a minha meta? É diariamente ler 10 páginas. Se eu cumpro essas metas, eu atinjo o objetivo. A gente aqui trabalha com o quê? Projeto de pesquisa. Eu tenho um objetivo geral.
eu fragmento meu objetivo geral em objetivos específicos. À medida que eu vou alcançando os meus objetivos específicos, eu estou resolvendo o meu objetivo geral. Facilita a nossa vida. Se a gente, diante de um objetivo, se a gente pensa em metas. Então, planejar requer pensar em metas. Agora já estamos mais sossegados, né, Lília? Mas teve uma fase, agora ela me cobrando o tempo, mas teve uma fase que todo ano a gente fazia esse checklist, né? Todo ano a gente ia para um caderninho e botava lá as nossas metas para esse ano. A escrever um artigo, não sei o quê, fazer isso e aquilo. A gente dividia as nossas metas no profissional, no pessoal, metas de viagens, até... isso aqui o festival não vai muito... eu brinco com o festival, né, nesse campo, mas tinha até festival as metas espirituais, né? Assim, eu vou tantas vezes em tal coisa, eu vou nisso, né? A gente tem que orar um pouco e tal, né? Enfim, mas era uma fase da vida que a gente estava muito... Depois digo, não precisa ser assim tão rigoroso, mas não pode também ser tão relaxado, né? A gente tem que pensar nessas metas. E para o programa é importante. O programa saber, né, que metas, como vai atingir isso, quem vai fazer aquilo, em qual prazo, como é a responsabilidade, isso é muito importante. E no caso da avaliação de um programa de pós-graduação, essas metas têm que estar integradas com o PDI da universidade, têm que estar integradas com a pós-graduação da universidade e integradas com o documento da área de educação. Então, estrategicamente, o que nós precisamos fazer? Articular a autoavaliação com o planejamento, dialogar com a ficha de avaliação, acompanhar os indicadores e cuidar diagnosticando as situações para promover as melhorias. E nesse sentido que a gente diz que, se nós queremos nos consolidar, essa consolidação exige antecipação. Os caminhos para o fortalecimento, de certa forma, nós já conhecemos, eu agora vou correr um pouquinho aqui com eles, que é institucionalizar ciclos anuais de monitoramento, criar matriz de indicadores estratégicos, integrar a comissão de autoavaliação à comissão de planejamento, dialogar permanentemente com a Propit, produzir relatórios parciais, não deixar tudo lá para o final, fortalecer a identidade acadêmica, e tudo isso requer continuidade, compromisso coletivo, além da reflexão fundamentada. É importante também aprender com outras experiências, com o que os outros programas estão fazendo. Eu não sei se é válido para os outros, mas no meu tempo que eu fiz a minha tese, eu estabeleci também minhas metas. Eu teve um tempo que eu parei as leituras e digo, agora eu vou escrever. Eu tenho que dar um tempo aqui das leituras, porque cada dia que a gente lê, a gente mexe de novo no texto. Digo, agora parei com leitura e vou escrever, e eu me dei um prazo e fui atrás disso. É pena, mas eu acho que eu vou ter que encerrar, né? Eu tinha aqui dados nacionais para poder comparar conosco, né? Como são os programas muito bons e por que a gente ainda não está muito bom, isso a gente poderá conversar em um outro momento. Quero destacar só daqui alguns indicadores mais fortes e mais frágeis. Por exemplo, muitos programas estruturam formalmente as suas políticas de autoavaliação, mas eles ainda têm pouca participação de membros externos, é uma coisa que a gente já vai procurar, já está melhorando aqui esse ano, né? Outra coisa importante são as desigualdades regionais na questão das notas. Vejam que Norte, Nordeste, Centro-Oeste, embora não esteja tão distante do geral, né? Mas nós ainda somos regiões que precisamos tomar mais cuidados aqui com relação ao nosso desejo de crescimento.
Uma das coisas que tem se detectado é a dificuldade de transformar os diagnósticos em ação. Não basta a gente fazer a avaliação e detectar onde é que nós estamos falhando. É preciso, a partir dessa compreensão da falha, resolver, né? E isso também no campo aí da produção das nossas pesquisas. Tem essa tese aqui, de 2023, ela se voltou para estudar os programas de pós-graduação da Amazônia. E o Magalhães aí, deixa eu ver aqui quem é o nome completo do Magalhães. Depois, como isso vai estar por escrito, vocês vão ter acesso à bibliografia, que é um bom estudo sobre os nossos programas. Eu não vou ter condição de entrar aqui, eu ia fazer um diálogo com essa tese, a partir do que a tese trouxe de resultados e como a gente pode nos ver também nesse estudo. Eu vou passar dessa maneira. Uma outra coisa que eu vou só mostrar aqui rapidamente são os conceitos de avaliação e de autoavaliação. E aí os principais estudiosos, como o José Dias Sobrinho, Luiz Carlos de Freitas, Maria Isabel da Cunha, Marília Morosini, a própria Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o CONAS, e aí alguns autores internacionais, o que cada um diz sobre o conceito deles de autoavaliação e de avaliação. E desse conjunto de estudiosos, nós podemos ver que a avaliação ela é agrupada em categorias que são a concepção formativa de avaliação, a concepção regulatória e a concepção emancipatória. É importante dizer que esses conceitos eles não são estanques. Não tem uma avaliação que é totalmente formativa, ela termina combinando um pouco com o regulatório, até porque praticamente toda avaliação ela se dá a partir de um sistema de regulação, e com a proposta emancipatória. O que existe são avaliações que sejam mais formativas, mais regulatórias ou mais emancipatórias. No caso, a avaliação externa da CAPES, ela é fundamentalmente regulatória, mas ela também é formativa. Ela deseja isso. E ela se tornará emancipatória se os programas assim assumirem também nas suas autoavaliações. A articulação entre autoavaliação e avaliação externa, eu espero ter demonstrado para vocês na minha parte inicial da fala, e aqui eu ia apenas retomar isso. Avaliação, essa articulação e também a relação dialética entre regulação e autonomia, porque tem gente que fica assim, mas eu não tenho que atender a CAPES. Por que eu tenho que seguir a CAPES? E numa atividade como essa, abrindo os trabalhos de um programa de pós-graduação, é importante a gente dizer o seguinte: nós somos um programa, como todos os demais, que dependem da avaliação da CAPES. Então, como é que eu vou me insubordinar e dizer eu não vou fazer só porque a CAPES está mandando? E também é preciso a gente se perguntar o seguinte: o que é a CAPES? Como é que a CAPES ela é constituída? A CAPES ela é constituída pelo conjunto dos coordenadores dos programas de educação, por professores que são também designados para determinados trabalhos. É nós que constituímos a CAPES em grande medida. Ela tem uma coordenação que é nomeada pelo Ministério da Educação, que se articula com o governo federal, mas essa é uma parte. Em grande medida, ela é organizada pelo próprio sistema, pelo próprio conjunto dos programas de pós-graduação. Então, não dá para dizer assim, eu vou fazer a revelia da CAPES. Nós temos que estamos nesse jogo e tem regras nesse jogo. Então, de novo para o futebol, quando um clube lá entra em campo, ele tem que conhecer, né? O juiz está ali apitando conforme regras que existem. Então, ele pode até cometer erros, e cometem erros, mas há regras. E tendo regras, pode recorrer, pode ter uma série de elementos. Então, nós aqui participamos de um sistema que tem regras,
e por isso que a autoavaliação e a avaliação, elas são regulatórias. E as implicações delas com relação ao fortalecimento do planejamento estratégico, essa indução para fortalecer o planejamento. É preciso a gente, já se fez isso aqui, a institucionalização das comissões, mas é preciso que as comissões realmente trabalhem, né, façam a sua parte. As comissões são constituídas por professores e estudantes, e usar sistematicamente, gerar dados e usar esses dados para as nossas melhorias. Então, a qualidade de um programa, consequentemente do nosso programa, ela é analisada não apenas pelos resultados que apresenta, mas também pela capacidade institucional de refletir criticamente sobre si mesmo e de orientar seu próprio desenvolvimento. Voltando para o título e caminhando para encerrar, agradecendo muito que a sala permaneceu cheia, eu fiquei feliz porque eu disse no começo, meu Deus, como é que eu vou falar desse tema sem a empolgação? Tem temas que me empolgam muito mais, vocês sabem disso, né? Esse tema aqui é muito mais obrigação, né? É obrigação. Tem aquelas coisas que a gente pesquisa mesmo por deleite, né? Eu não sou um pesquisador de avaliação, de autoavaliação, mas eu precisei pesquisar para estar aqui conversando com vocês, e cada vez mais, e assim, quando eu entro no negócio eu vou sério, vou a fundo, né? E eu sei o quanto que isso é importante, porque está mexendo com todos nós, com a nossa vida. Então não é uma coisa que diga respeito só a quem gosta ou só a quem pesquisa de avaliação, diz respeito a todos nós, porque é o nosso programa que está em jogo. E quem aqui chegou e encontrou um 4, vai querer deixar um 5, com certeza. Né? E a gente que já está aqui também quer avançar, quer melhorar. E nesse sentido, retomando e encerrando, a avaliação ela não é ameaça à nossa autonomia. Pelo contrário, a avaliação externa ela é para a gente exercitar a nossa autonomia de caminhar para melhorar. A autoavaliação não deve reduzir-se a uma obrigação burocrática. Ela é um instrumento por meio do qual os programas refletem sua trajetória e orientam seu futuro. Nos nossos casos, PPGE e PGEDA, aqui na UFOPA, esse compromisso está profundamente ligado com a nossa região, com a Amazônia. A nossa consolidação não acontecerá de modo espontâneo. E a gente sabe que não faz sentido estar melhorando a qualificação das pessoas se não houver melhoria na qualificação do que nós fazemos na educação, nas escolas, da rede pública, da rede privada, na educação básica e no ensino superior. Então, avaliar e autoavaliar e avaliar requer construção coletiva, reflexão crítica e planejamento contínuo. Desculpe pelos momentos que eu tive que correr, né? Se deixasse eu aqui com o gosto que eu tive com essas leituras, eu ainda ia mais longe, mas eu espero que tenha sido suficiente para gerar em vocês algumas inquietações, alguns questionamentos, que depois a gente pode ir conversando com mais calma, mas fundamentalmente que tenha gerado em cada um de nós a compreensão da importância e da necessidade de nos autoavaliarmos com relação ao programa e com relação à nossa atividade de professor e de estudante, né? Para que a gente tenha melhores resultados nas nossas dissertações, nas nossas teses e no nosso PPGE e PGED. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a palavra do professor Dr. Anselmo Colares nessa conferência de abertura da nossa programação do semestre. E também nós queremos dar a última palavra com uma homenagem
E essa homenagem em nome da coordenação do programa de pós-graduação em educação, professora doutora Lira Colares, do seu vice-coordenador do programa, professor doutor Glauco Pantoja. Agradecemos também em nome da professora doutora Tânia Brasileiro. Nós passaremos um vídeo em homenagem àquele que seria nosso aluno do programa Educanorte, PEGEDA, professor Adriano Menezes. E gostaríamos que todos vocês pudessem estar conosco nessa linda homenagem ao discente, eternamente lembrado por todos nós. Para mim é muito difícil, porque Adriano seria meu orientando. Inclusive, chegamos a uma conversa de possivelmente ele ingressaria na minha vaga, mas que depois ele seria deslocado para a orientação da professora Lília, e ele mesmo com muita aproximação, mas ele manifestou um gosto muito grande de estar sob minha orientação, então, para mim, também é muito difícil. Eu tenho dito que talvez pelos abalos pelos quais passei, a minha forma de reação, nem sei como classificar, mas estávamos, eu e Lília, quando recebemos a notícia, a forma de manifestação dela foi muito mais direta, muito mais, digamos, drástica. A minha talvez foi mais reservada, mas não é menor. Essa aula inaugural que eu ministrei, então, ela é dedicada ao Adriano. O Adriano, gente, olha, sem demérito a outros, mas eu também estava alimentando muita esperança, porque nesta orientação, nós fomos da banca, né? Então, o Adriano, assim, foi um menino, né, que chegou aqui com a gente, pela idade, dá para chamar assim, e assim, carregando todos aqueles atributos que a gente deseja demais em cada um de vocês. A vontade de aprender, a inquietação, arriscar a errar, né? A gente soube ainda no mestrado aqui, em alguns momentos ele passou pelos perrengues, né, que a gente passa, que vocês vão passar, de dizer uma coisa que depois um outro professor diz, olha, você está equivocado, né? Cadê a teoria que sustenta isso e tudo, né? Mas o Adriano, ele sobreviveu bem a isso, né? A essas questões sobreviveu bem. O que ele não conseguiu sobreviver foi a outra situação, que essa é uma que é de todos nós, né? Todos nós somos... A vida é assim, ela pode sair de nós a qualquer momento. Então, ao Adriano Bahia, egresso, que nos deixou em fevereiro deste ano, e que faz parte da história do PPGE, construiu vínculos conosco e deixou sua marca aqui entre colegas, professores e amigos, que sua trajetória e sua presença entre nós permaneçam como lembrança e inspiração para o compromisso com a educação e com a vida acadêmica. Acho que isso é muito forte, né? Que essa lembrança seja inspiração, e que ele é homenageado, mas a gente quer homenagear a todos também que permanecem, né? Que os nossos esforços sejam uma homenagem a ele. E a tantos outros que gostariam de estar aqui e não estão, né? Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou, que depois do universo ainda existe o nosso amor. Esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão. Depois do universo além da nossa dimensão, e eu te vejo.
to love.